Salve, salve turma! Estamos começando mais uma Prosa Com, hoje episódio 128. Eu tô ao vivo presencialmente com uma pessoa que eu tenho uma grande estima, que é o Gilberto Cruz, Betinho, para quem não conhece, evangelista da Assembleia de Deus, cantor, algo parecido do gênero, né? Ebenezer, é uma banda gospel sensacional, e também o mentor, digamos assim, depois ele vai dizer que não é tudo isso, mas é quase isso, do Adorando Jesus, um evento cristão, um evento evangélico sensacional, que todo segundo, terceiro domingo de final de semana de novembro é feito aqui em Juí e movimenta toda a região num grito, numa junção de fé, de amor e de esperança. Então, prazer imenso tê-lo aqui, Betinho, com nós. E via Meet, é o cara que está fazendo virtual mais perto da gente na história dos 128 episódios. A gente já fez com Porto Alegre, Brasília, China, já veio de gente de tudo que é lugar, via Meet. Agora, o Wagner Ramos, ele está em Joia, minha cidade natal, querido amigo, esposo da Camila, que é filha do meu tocaio Jandir, lá do 31 de maio, lá um reassentamento, pessoas trabalhadoras, bem longe da sede, que depende muito de estrada boa para poderem se locomover. Esse pessoal aí é um pessoal trabalhador. E o Wagner, ele teve a sorte, eu digo que sorte só tem quem levanta cedo e faz acontecer. Então ele fez acontecer, teve coragem e criou um programa, o Divulga Terra das Nascentes, que é um programa que toca tanto no Facebook quanto o podcast ele tem no YouTube. E no Facebook, por que ele está aqui junto com o Betinho? Ele está aqui junto com o Betinho porque ele, nesse programa Divulga Terra das Nascentes no Facebook, ele abre espaço para todas as congregações, as congregações, pode ser, religiosas, cristãs do município de Joia. E isso tem dado um movimento muito grande lá, muito legal. As pessoas vão, divulgam, fazem seus louvores, eu tenho acompanhado também, e eu achei muito bacana, e me veio o feeling, por que não juntar duas pessoas que eu acho maravilhosas? O Betinho, porque logo a gente vai falar, não é as pregações, é pregação? Pregação. É de arrepiar. E logo a gente vai chegar nesse assunto. Então, por isso que eu juntei os dois, consegui juntar. Gostaria que estivesse os dois fisicamente aqui, mas não pôde. Dessa forma a gente faz híbrido essa nossa conversa. Então, prazer imenso estar contigo, Wagner. Um prazer imenso, Betinho. Eu passo a bola pro Wagner primeiro, porque ele tem horário. Ele também tem um programa que começa na Joia às 7 horas. Então ele pediu 15 minutos para ele. Eu não vou deixar ele falando 15 minutos também, né? Porque ninguém vai aguentar ele. Mas é um prazer imenso estar aqui, Wagner. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, né? Fazer parte aí de mais um podcast, aos cortes da Uma Prosa com você, meu amigo Jandir, e também com meu amigo Betinho. Prazer é meu. É uma honra estar aí juntamente com você, dividindo o espaço. Perfeito. Betinho, dá o teu alô aí para nós e depois a gente começa. Prazer imenso tê-lo aqui, Betinho. Alegria minha. Boa noite a todos que estão aí, né, online ou vão estar visualizando esse podcast. Uma honra estar numa prosa com meu amigo Jandir. Estimo muito a tua pessoa, sinto uma alegria de estar perto de você aqui, e sempre quando eu tive contato, né, a gente sentiu uma paz, e essa paz realmente vem dos céus, vem de Deus, ela excede todo o entendimento, e é uma alegria estar aqui. E juntamente com o Wagner, né, já se cruzamos em alguns cultos, né, e até teclado ele tocou em uma das oportunidades. Deus te abençoe, Wagner. Vamos dividir esse tempo e com certeza o que vai ser falado aqui vai ser para edificar muitas vidas. Wagner, obrigado, Betinho. Betinho, eu não faço minhas as tuas palavras, sabe que é verdadeiro o que, desde o início, eu conheci teu irmão, primeiro,
Marcos Cruz. E depois eu fiquei sabendo, mas eles são irmão, cara. E são duas pessoas maravilhosas e fazia tempo que eu estava querendo ter essa prosa contigo e graças a Deus criamos esse momento. Obrigado. Wagner, e aí Wagner, como é que, me conta primeiro, como tu tiveste essa ideia de montar esse Divulga Terras das Nascentes? E por que do nome Divulga Terra das Nascentes? Olha, Jandir, primeiramente, né, acredito que tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para chegar e as coisas acontecer, né? Eclesiastes 3 fala, né, que tudo há um tempo certo, né? Então, eu estava no Conselho Tutelar, trabalhei quase 10 anos. Em 2015, concorri pela primeira vez, fiquei em 7º lugar, entrei dali 25 dias, em 2016. Depois, concorri novamente em 2018, fiquei em 4º lugar. E 2024, se não me engano, fiquei em 2º lugar, né? E, então, quase 10 anos no Conselho Tutelar. E esse espaço aqui da Divulga, ele já vinha sendo ocupado já pela Igreja Assembleia de Deus. Eles tinham a web rádio Sintonia Gospel, né, do Jonas Schmedic e dos demais, pastor Joãozinho, enfim, pastor João Machado. Nesse lugar aqui, então, depois que a Sintonia Gospel saiu, ficou parado um bom tempo, o espaço que vocês estão observando, né? Ficou parado, creio que uns 5 anos. Então, em 2000, ali pela metade de 2023, algo instalou em minha mente, né? E creio com toda certeza, convicção, que foi Deus, para esse espaço aqui eu introduzir, então, uma empresa de streaming. Então, a partir dali, eu comecei a me planejar. Falei com meu pai, falei com a minha mãe, em memória, né? E eles me deram todo o apoio. E então as coisas começaram a acontecer. Comecei a me planejar, sabe, financeiramente. Comecei a comprar os materiais, enfim, comecei a planejar. Eu sou muito de ir para a caneta, ir para o papel, né? Porque na mente, muitas vezes, a gente esquece. No papel, você consegue se planejar melhor. Então, com o aval dos meus pais, comecei a me planejar. Saí do Conselho Tutelar ali ano passado. E já 2 de junho já montei aqui a Divulga, a qual tem aí 3 propósitos, né? Um dos propósitos é levar a palavra de Deus. Foi lançado também convite às demais igrejas, né? As demais religiões aqui, as principais aqui do nosso município de Joia. Segundo propósito é divulgar os empreendedores. Em terceiro lugar, também é divulgar o nosso município. Infelizmente, nosso município, muitas vezes, ele é visto para o lado de fora, né, de forma externa, com más notícias, né, que eu me refiro, começando pela afetosa ali, né, que infelizmente teve, né, um grande foco ali nos anos 2000, 2002. E, então, um dos objetivos fortes é divulgar, né, o nosso município, divulgar as pessoas daqui, nosso podcast, e também, né, por detrás, divulgar o evangelho. Tem muitas pessoas boas que passaram por aqui e vão passar, né? Passou, por exemplo, massoterapeuta, psicólogas, conselheiras tutelares, enfim, nós vamos, uma vez por mês, vamos fazendo esse podcast acontecer, né, com o pessoal local daqui, né? E de quinta a sábado, de sábado a quinta, acontece, então, a programação evangélica do pessoal, né? O qual tem uma boa audiência. Em torno de 30 dias, nós temos uma audiência de 44, 45 mil só pelo Facebook, né? Fora o pessoal que assiste pela TV Smart, pelo YouTube. Então, refrisando, né, um dos propósitos é levar o evangelho, levar também informação, levar também o conhecimento do município da nossa joia, né? Que é joia para o Brasil e para o mundo. Muito bem. Terra das Nascentes, sabias que quem encaminhou esse projeto, dando esse nome, essa nomenclatura para o município da Joia, foi a mãe, enquanto vereadora? Foi ela que propôs Terra das Nascentes. Joia, Terra das Nascentes. Pelo um estudo que teve lá do aquífero Guarani na época, que aí foi feito aquele estudo para ver que tem um lençol freático embaixo, e aí se descobriu que Joia tinha era terra de enorme criação, surgimento de nascentes. E aí entraram com o codinome de Terra das Nascentes. Parabéns, viu, Wagner? Belo projeto teu.
O que eu puder estar ajudando, eu tô numa batida, Wagner e Betinho, de ajudar. Tem 2 caras que saíram de 2 rádios aqui, que estão montando podcast, eu vou dizer o nome já, o Elano é um, o Elano Beckman. Sim. Montou o podcast e eu já disse, eu coloquei à disposição dele aqui para divulgar, e eu peço que todos os nossos seguidores possam seguir, que continuem nos seguindo e que sigam também o Wagner no Divulga Terra da Nascente, o Elano Beckman também, tem outro que está com um projeto, tem o pessoal da Bíblia que está fazendo um trabalho bem legal, faz lá no Chumaus lá. Então, eu estou nessa batida de querer ajudar. Se a gente ganhou, foi agraciado, primeiro pela mão de Deus e segundo pela nossa coragem, porque eu entendo que muitas vezes a gente ouve o sinal e muitas vezes, como nós somos os próprios brecadores de nós mesmos, o medo, a gente acaba deixando de lado. E quando a gente vence isso e diz, não, nós vamos fazer, por mais que muita gente nos aponte, diz, não, mas tu é louco, tem 10 visualizações. Mas aí entra aquilo que o Betinho disse uma hora, antes, a constância. Faz com que a coisa aconteça. E aí, Wagner, eu vou pro Betinho aqui, o Betinho, lendo tudo isso aqui que o Betinho já fez, Adorando Jesus, Benezier, ser evangelista da Assembleia de Deus, que é do caramba isso, é uma coisa sensacional, tu sair, rebanhar, olhar, ficar atento com os problemas reais da sociedade. O evangelista, pelo que eu simploriamente, eu entendo que é isso, tu vai aonde está o problema, no hospital, e ao mesmo tempo ele faz uma pregação, um louvor, que é uma pregação que é de arrepiar. Quem ainda não teve a possibilidade de seguir, siga o Gilberto Cruz, procurem e olhem. Olha, eu não sou evangélico ativo, gosto de ir, mas não sou nem nos teus pés essa força que tem. Procurem e olhem. E aí eu estava conversando com o Betinho antes, eu disse, eu vou falar exatamente isso. Betinho, a gente tem o dom da oratória, fala bem, lê bastante para poder saber se colocar e se pronunciar, mas eu gaguejo em certo momento, falta alguma palavra. E como que tu consegues, Betinho, com tanta emoção, com tanta verdade naquilo que tu está falando, não gaguejar em nenhum momento, não tutibiar a palavra vem e tu não para. Primeiro a glória de Deus, né? Então Deus sonda o coração do homem, né? E sabe o porquê você está fazendo tal obra, né? E a capacitação, ela vem do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então, para você adquirir isso, você tem que ter intimidade. E essa intimidade vem de um quarto com uma porta fechada e de um joelho dobrado. Mateus 6,6. Quando orares, feche a porta do teu quarto. Aquele que ouve no secreto, ele vai te recompensar no meio de todos, né? Ele vai te mostrar. Então tem muitas pessoas que às vezes perguntam de que forma tem essa graça, né? De que forma tem essa eloquência, de que forma tem essas palavras. Quando tu estuda a Bíblia, você muitas vezes não entende, porque ler a Bíblia não é como ler um livro. Ler a Bíblia, para você entender, é meditar na palavra. Então você lê e para, né? E medita. Sim. E a meditação da palavra, ela vem nascendo através do Espírito Santo, as ideias e como você ministrar tal passagem, né? E a capacitação, como eu falei, ela vem do Espírito Santo de Deus, né? E isso é comprovado em Atos capítulo 2. Um homem que tinha negado a Cristo chamado Pedro, um homem que tinha ali respondido que não fazia parte da equipe, do colegiado de Jesus, de repente vai para um cenáculo, e isso já mostra que é um quarto, é uma sala
fecha a porta e com 120 pessoas eles buscam a Deus, né, uma promessa em oração. 10 dias de oração, 10 dias de contato, 10 dias de busca. E Deus é fiel para cumprir na íntegra tudo que Ele promete, porque o homem falha. O homem promete muitas vezes e não consegue cumprir, mas Deus, Ele cumpre com tudo o que Ele fala na sua palavra. Quando deu 10 dias, Jandir, ali, eles foram cheios do Espírito Santo. E isso se chama revestimento. No momento que foram cheios do Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Quem é cheio do Espírito Santo, a Bíblia nos relata, sai para fora. Então, a igreja é eclésia, e no original é sair para fora. Eles saem para fora e ministram uma palavra que edifica toda a história e todo o projeto de Deus na terra através do seu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. E eles liberando esta mensagem, havia mais de 15 nações aí em Jerusalém na festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que eles foram capacitados e falavam na língua original de cada nação. Então é uma capacitação. Eu, se for depender de mim, de um homem natural, eu não consigo nem dizer um bom dia direito. Sim. Mas a capacitação vem e ela é comprovada através de Atos 2. Foram cheios e saíram para fora. E saindo para fora, eles pregaram. E Pedro aí prega toda a história, a promessa de Jesus, o Filho de Deus, vindo desde Abraão, ele chega na consumação, que foi na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagando um preço, né, de cruz pelo pecado de toda a humanidade. E por isso que nós estamos aqui. Olha só. Wagner, o que tu me diz disso tudo, Wagner? Que aula, né? O Wagner, me diz uma coisa, nesse teu propósito de tu seguir com esse projeto, né, de divulgar essas ações, não só da cidade, mas também das igrejas, né, que tu teve muita aceitação. Como é que foi teu início, Wagner, com isso? Porque quando a gente fala em constância, a gente fala muito em senões, né? Tanto em gastos, quanto será que vai ter retorno? O que te motivou a tu seguir em frente e principalmente seguir essa linha religiosa que às vezes ela é ok, ela vai te dar óbvio que tu não está buscando um rendimento ao falar em nome de Jesus, mas tu também tem que pensar no teu negócio, né? Como tu consegue linkar isso e fazer com que esse programa dê certo? Primeiramente, né, eu, como cristão, leio muito a Bíblia. Então, a Bíblia, para mim, ela é a certeza absoluta. E a minha fé, né, através de ler a palavra de Deus, escutar, né, a gente acrescenta a nossa fé. E então, a Divulga Terras Nascentes, ela começou assim, cara, começou com uma palavra, né, uma palavra que veio dos céus, e a partir dali eu comecei a executá-la, comecei a trabalhar, e Deus foi colocando a mão sobre o projeto, foi dando certo, sabe, cara, desde do custeio, do financiamento, do capital que eu investi aqui, eu dei um passo de fé. Eu quase perdi meu casamento quando eu comecei a divulgar Terras Nascentes, porque eu deixei por último para contar para minha esposa. No último dia ali, quando eu assinei o contrato de rescisão na prefeitura, quase 10 anos no Conselho Tutelar, cheguei para ela ao meio-dia e falei, amor, eu larguei o Conselho Tutelar. Mais ou menos ela já sabia, já tinha deixado subentendido que eu ia sair do conselho para preparar a mente dela, né? Para não ser aquele tão impactante. E quando eu falei para ela, próximo meio-dia, ela falou, olha, se não dá certo, a Divulga Terras Nascentes, nosso casamento, né, está sucumbido. Tu estava entre a cruz e a espada. Quando ela saiu do trabalho, fui para o meu quarto, aquilo que o Betinho disse, que está na Bíblia, né, fui para o meu quarto, me prostrei diante de Deus e orei, né, o senhor ouviu melhor do que eu o que ela disse, entendeu? E, cara, assim, para a honra e a glória de Jesus, tudo tem dado certo, sabe? Eu tinha 2 fontes de renda, no conselho e na propaganda volante. Estava ganhando super bem, super bem. Eu saí do conselho e fiquei, obviamente, só com uma fonte de renda.
Mas, assim, é o natural, cara. Dali 1 semana, 2 semanas, as coisas começaram a fluir, as portas começaram a se abrir, tanto aqui na empresa de streaming, quanto na propaganda volante, assim, que, cara, Deus está no projeto, entendeu? E hoje, graças a Deus, financeiramente falando, sou super bem, sabe? E não estou me gravando, estou dizendo que quando Deus está no projeto, quando você tem uma palavra, quando você exerce a tua fé, quando o teu fundamento é Deus, tudo dá certo, entendeu? Seja o teu projeto micro ou seja o teu projeto macro. Quando Deus está na frente, tudo dá certo. Que bom. Perfeito. Que bom, Wagner. Saber que tem um programa que está indo bem aí, que está sendo legal, que está sendo bem visto. É um programa que fala de Deus e era o que a gente estava conversando antes. Toda religião, ela que venha levar o indivíduo para perto de Deus, ela é bem-vinda, Betinho. Verdade. Né? Mas eu queria perguntar algumas questões que não em forma de debate. Oi? Desculpa interromper. Eu tenho programa às 19 horas. Tá na tua hora. Wagner, por favor, Wagner. Foi curto o nosso tempo, acabou deixando... A gente teve alguns atrapalhos aqui, mas acontece. A gente deixa em aberto para um próximo momento a gente conversar novamente. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para nós aqui, então, para esse canal aí. Certamente tu vai voltar outras vezes, meu irmão. Obrigado. Claro. Então, veja bem. Vivemos num mundo onde Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? Eu, no dia 22 de maio, perdi a minha mãe. Vai fazer quase um mês, né? Mas, cara, o que faz combustível para nós andar, caminhar, prosseguir, é a nossa fé. É saber que um dia mal, embora ele um dia vai chegar para todos nós, Deus continua sendo Deus. Um dia mal não quer dizer que é uma vida mal, né? Quando esses dias maus acontecem, a gente aprende, porque a gente não aprende no dia bom. No dia bom a gente brinda, né? A gente come aquela picanha, a gente serve o melhor vinho, a gente toma aquele melhor refri, a gente se reúne com os amigos e só dá risada. Agora, no dia mal, quando ele chega, ele serve para aprendizado. Então, se você que está aí no outro lado assistindo, se você está passando por um dia mal, saiba que Deus, ele continua sendo Deus. Ele é o socorro presente em tempo de angústia. Ele é a nossa força. E leia a Bíblia. Tem uma amiga minha, ex-colega, em 2020, quando eu iniciei eu sou da Igreja Quadrangular, em 2020 eu fui convidado a fazer parte do grupo de jovens, fazia parte da liderança. Em janeiro de 2020, eu comprei 3 Bíblias. Uma era para sorteio do Conectados, que era o grupo de jovens da Quadrangular na época, e uma fiquei para mim, a terceira eu dei para minha colega. E mal eu sabia, e muito menos ela, que ia vir a pandemia, ia levar o marido dela. E ao longo desse tempo aí, que ela ficou com o marido dela, enfim, internado, enfim, que ela não poderia visitar, ela se apegou a Bíblia que eu dei para ela. Então a palavra de Deus diz que ela é a luz para o nosso caminho, né? Ela ilumina os dias maus. Quando a noite chega e nós estamos com a Bíblia aberta e nós lemos, ela ilumina, né? Ela dissipa toda a escuridão, toda a treva, todo o medo, toda a incerteza, toda a dúvida, porque a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar todas as respostas, seja para a vida, ou seja para a morte, seja para o dia bom, ou inclusive seja para o dia mau, né? Então a Bíblia, ela é o fundamento. E a Bíblia não tem nenhum dono, né? A Bíblia é para o ser humano, é o nosso manual. Deus deixou ela para nós conhecer Deus e nos conhecer através da Bíblia. Então Deus é amor, Deus é o caminho. Diz a Bíblia que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Então só você vai encontrar isso, você vai ter a certeza disso se você começar a ler a Bíblia. Um dia eu falei para um ateu, um amigo meu, eu disse, cara, você quer entender a Deus, começa a ler a Bíblia, né? Então essas são as minhas palavras, né? Um dia mal não significa uma vida ruim, né? As coisas podem acontecer hoje o dia mal, mas amanhã nós temos a fé que vai acontecer o dia bom, e no dia mal nós aprendemos. No dia bom, quando ele vir, a gente desfruta. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe.
E com certeza vamos se encontrar aí mais vezes, Jandir, para nós falar sobre fé e empreendimento. Vai ser um prazer. Deus abençoe Betinho, Deus abençoe Jandir, uma prosa com. Foi um prazer nesse tempo aqui estar aqui com vocês. Obrigado, Wagner. Só tinha uma dúvida. Tu já não tá mais no grupo de jovens, né? Não estou. Ah, bom. Pô, é só eu que envelheço nessa turma, né? Só um pouquinho. A barba já está branca também. Né? Barba branca também. Tia, muito obrigado, belas palavras. Eu acompanhei, de certa forma, de longe, esse momento não pesado, né, que a gente passou. Tu passou agora, eu passei há 3 anos atrás com a passagem da mãe. Então, mas a gente aprende a ser resiliente, a gente aprende a entender, interpretar melhor os desígnios de Deus. E certamente com essas palavras, resiliência e interpretar os desígnios de Deus e fé, a gente não para a caminhada, a gente entende que tem que caminhar, que tem que seguir em frente e tem que ter coragem, acreditar nos feelings que não é da nossa cabeça, é alguém lá em cima, superior, que nos diz pra gente fazer as coisas. Meus parabéns, mais uma vez eu peço que sigam, nossos seguidores sigam lá o podcast, o Divulga Terras da Nascente do Wagner, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube também. Então, meu galo, um abraço pra ti, fica com Deus, bom trabalho pra ti na sequência aí, vamos que vamos, boa semana, mano, um abraço. Um abraço, Wagner. Obrigado. Deus no comando sempre, um abração. Tchau, tchau. Betinho, na Semana Santa nós temos a morte de Jesus e no domingo de Páscoa o seu renascimento. Significa que para o cristão a morte de Jesus é a vida, é o nascimento para o cristão? A morte de Jesus para o cristão, é o sacrifício perfeito, né? Deus enviando seu Filho unigênito, único, para passar aqui os processos na terra, ele sendo homem e sendo ao mesmo tempo Deus. Por quê? Porque Deus, em Gênesis, ele forma um boneco, né, do pó e sopra nas narinas desse boneco e cria o homem, sua imagem e sua semelhança. Então Deus, ao qual nós vamos encontrar Ele no dia que partirmos, haverá uma eternidade. Quem confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, isso baseado na palavra, não é no que eu penso, sim. Vai para o céu. Quem não confessar a Jesus tem outro destino. Inferno? Sim. Eu creio no que a palavra nos outorga, nos confirma, né? E claro que pessoas que não foram alcançadas, né? Pensa há muito tempos atrás, aonde o evangelho, quem sabe, não chegou. Uhum. Aí será o grande julgamento pelas obras. Pelas tuas obras. As obras do homem. Sim. Tá? Mas pesado para nós Vandir, nós sabermos e sermos ministrados pela palavra e não decidir por Cristo. Não decidir aceitar a Ele. Então a quem muito foi dado, muito será cobrado. Jesus, o nosso Deus, Ele sopra nas narinas e forma o homem, sua imagem e semelhança, em Gênesis capítulo 2, versículo número 7, e está ali a obra perfeita, Adão. Da costela se forma a mulher e Deus coloca sobre aquele jardim, né, sobre aquele ambiente ao qual havia uma perfeição, ele coloca uma árvore, né? E todos sabem que da árvore sairia o fruto, a maçã, e que não era para o homem ali pegar e consumir, né? E se alimentar dessa árvore, que ela ia tirar toda a inocência e mostraria ao homem tudo o que nós hoje vimos como homens carnais. Se dá para você entender. Sim. E Adão falhou. Então o plano original de Deus para mim e para a tua vida era eternidade. Não haveria morte. O plano original para nós
como imagem e semelhança dele, era para nós conduzir, administrar a terra. A mulher não sofreria dores de parto. O homem não estaria sobrevivendo do suor, né? E nós não seríamos atingidos por doenças. Então, o pecado de Adão fez com que a humanidade estivesse debaixo de uma maldição. Aí Deus começa a levantar homens, levantando Abraão como o pai da fé. Abraão falha, Abraão mente. Levanta Moisés, Moisés falha. Moisés, em vez de tocar na rocha, bate na rocha, falha. Levanta Davi, Davi falha. Davi comete aquele adultério e manda matar o homem ao qual ele tomou a mulher. E vai passando esses processos, até que dos céus ele vê que para levantar um homem não teria êxito para consumar, né, com o que a palavra nos revela. Ele envia o seu filho. E envia o seu filho no ventre de Maria, a Virgem Maria. E daí nasce o nosso Salvador Jesus Cristo. E nascendo o Salvador Jesus Cristo, ele prova para mim e para você que é possível nós estarmos aqui na terra e não nos contaminarmos. Porque ele era metade Deus e metade homem. Perfeito. Ele sofreu as suas dores, ele sofreu as suas angústias, ele teve fome, ele teve frio, ele foi um homem normal. E quando Jesus é crucificado por nós, né? Sim. Porque Deus o fez assim, ou projetou assim, quando ele é crucificado, o véu se rasgou, né? E o véu significava ali uma cortina, né? No templo, ao qual o homem não tinha acesso a Deus. O véu se rasga, Jesus Cristo é glorificado, né? E os nossos pecados são perdoados na íntegra, porque ele provou que ele, como homem, pagou o preço de cruz, sem ter dolo, sem ter pecado e sem ter errado em nenhuma instância. Jesus pagou o preço e aí nos deu acesso livre aos céus. Antes, para ter acesso, havia sacerdotes que se preparavam para chegar no templo, né? E ali falar com Deus, queimar incenso e o povo ser perdoado através de sacerdotes. Hoje não. Eu, Jandir, nosso querido Jonas, nós temos livre acesso 24 horas pela obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário. Mesmo nós errando? Sim. Pecando? Sim. A Bíblia nos respalda que Jesus nos perdoa 70 vezes 7 num dia. Sim. A Bíblia nos respalda. Porém, ele é misericordioso, mas também ele é justiça. Muitas vezes ele dá um basta, porque ele sabe o que pode acontecer através de um homem que anda nos maus caminhos. Sim. Através de um homem que tem o coração ainda, como se diz, maldoso, que pode, quem sabe, prejudicar aqueles escolhidos, Deus tira de cena. E assim o fez, na Bíblia mesmo. Sim. Ele fez muitas vezes isso. Então, o sacrifício de Jesus na cruz é perfeito. A cédula que nos era lançada no rosto, né, do pecado foi rasgada através do sacrifício de Jesus na sexta-feira, né? E Jesus, ao terceiro dia, no domingo, o primeiro dia da semana, ele ressuscitou e vivo está para todos sempre. Vamos fazer um adendo domingo. Ontem, o nosso programa vai terça-feira ao ar, ou seja, amanhã, mas domingo foi o dia do pastor. Sim, correto? Olha só, é o dia do pastor, domingo. Me diz uma coisa, mas e o livre-arbítrio, onde entra nisso? O livre-arbítrio... Todo nesse entendimento. Deus, ele não é um juiz, né, que, como se diz, ele não é um homem que vai colocar a sua criatura contra a parede e forçar eu e você a aceitarmos a ele, a adorarmos a ele, porque o projeto original de Deus é para que nós
adorássemos Ele, né? Todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Esse é o projeto. O projeto perfeito. Perfeito de Deus. O homem que se afasta através do pecado. Através do pecado. Então, o livre-arbítrio é bem o que a Bíblia nos diz, né? Que ele não vai jamais colocar sobre o homem uma pressão e o homem adorar a ele por medo. Nós temos que adorar por espontânea vontade e de coração. Sim. Amar a Ele, né, sobre todas as coisas. Amar a Ele mais do que a conta bancária. Amar a Ele mais do que o carro importado. Amar a Ele mais do que os bens que conquistamos aqui. Tudo isso é lícito e é bom, mas nós temos que amar a Ele em todos os momentos. E tudo que nós conquistamos através do nosso intelecto e do preparo, tudo, desta xícara aqui, né? Do celular que nós usamos, tudo que nós conquistarmos, nós temos que dar glória a Deus por isso. Sim. Por quê? Porque Ele nos deu o maior dom, que é o dom da vida. É Ele. E a Bíblia diz, em Salmos 144:4, que nós somos como um sopro. E se não for a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a proteção dele, nós não estaríamos aqui. E o projeto ainda está de pé. O sopro passa, o som permanece. Eu peguei alguma postagem tua, eu achei aquilo interessante e eu disse, eu vou deixar para o Betinho dissertar sobre isso. O som passa, o sopro passa. O sopro passa, o som permanece. Permanece. É a mensagem que eu preguei ontem, né? Eu preguei sobre Gênesis 2:7, que o sopro de Deus nas narinas daquele boneco se tornou uma alma vivente, né? Adão foi o sopro da vida. O sopro do Espírito, Ruach, se tornou um homem vivente, Adão. Então ali, o sopro de Deus, ali se conduz sobre aquele projeto, e o projeto era para ser eterno. Através do pecado somos mortais. E a média, tu sabe, de vida entre 70 e 80 anos é uma média, né? Sim, sim. Então, isso se torna o sopro passageiro. O sopro de Deus não era para ser passageiro, mas o sopro passa. Porque o pecado chegou na vida do homem. O homem optou em pecar. Sim. Então, o sopro passa. Em João capítulo 20, 22, depois de Jesus ressuscitado, ele volta na casa, onde estão os discípulos, as mulheres, uma pequena multidão. E diz que ele chega no centro, no meio da casa, e a primeira palavra que ele libera é: paz seja convosco. Então, aonde chega Jesus, existe paz. Perfeito. Na tua casa, se tem Jesus, existe paz. Na empresa tem paz, na viagem tem paz. Aonde você andar, se Jesus está contigo, tem paz. Mas tu não está entendendo a minha luta, a minha prova. Não, se Jesus está na tua vida, tem paz. Mas o diagnóstico, no diagnóstico do médico, tem paz. Tem paz. Porque ele está acima de tudo e de todos, né? Então ele chega e diz: paz seja convosco. Os discípulos não conhecem, ele não reconhece, e ficam ali, como se diz, apavorados, porque havia duas portas trancadas e Jesus, ele ultrapassa as portas, entendeu? Sim. Ele chega sem bater e se faz presente. Depois que ele fala a palavra paz seja convosco, a Bíblia diz que ele sopra sobre a casa, sopra sobre os discípulos e diz assim: recebam o Espírito Santo de Deus. Havia uma necessidade ali. Por quê? Porque eles estavam cabisbaixos. No coração dos discípulos, daquela pequena multidão na casa, havia muito medo, havia dúvidas. Se Jesus, que nós conhecemos, ele foi crucificado, sendo ele, fazendo o que ele fez, nós seremos os próximos. Nós seremos os próximos. Jesus sopra. E o que acontece, Jandir? Eles se animam. Nesse sopro do Espírito sobre eles, houve um renovo, né? Na alma, no espírito, e uma direção. Só que eu li a Bíblia, faltava um,
Tomé não estava na casa. 8 dias depois, Jesus chega na casa. E chegando na casa, estão todos trancados de novo. Então o sopro passa. Sim. E o som Como assim? Tem pessoas que recebem em um culto como ontem, o sopro do Espírito. Entendeu? E eu já vou chegar no final. Mas na segunda-feira, hoje, estão cabisbaixo. O sopro passa. Mas renovou ele? Sim. Mas ele chorou? Sim. Ela levantou a mão e glorificou a Deus? Sim. Mas hoje está cabisbaixo. O sopro passou. Renovou, deu direção, mas não teve posicionamento. O som depende dela, permanecer nela. Aí em Atos 2 já te explico. Quando ele volta 8 dias depois, 8 dias na mesma casa estão eles. E Jesus encontra Tomé e diz, toca Tomé. Porque Tomé não tinha acreditado que ele estava na casa, ou que ele tinha passado pela casa. Toca no meu lado, na minha ferida. Toca, Tomé. E Jesus exorta Tomé dizendo assim, agraciados ou abençoados, bem-aventurados os que creram e não viram. Você está vendo, Tomé? Seja crente, homem. Eu estou aqui. E o que me chama a atenção é que depois disso, o primeiro posicionamento de Pedro, que é o líder da casa, ele diz, eu vou pescar. Então o sopro passa. O renovo passou e a direção passou. E ele volta para o velho barco, para a velha rede e para o mesmo mar. Mas 3 anos e meio no princípio, Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro, você voltou ao princípio porque o sopro do Espírito só passou, não ficou. Então sempre quando você quer dar um passo atrás, o inimigo da minha e da tua alma, que é Satanás, ele vai estar sempre preparando uma velha rede, um velho barco e um velho ambiente da onde Jesus já te tirou. Eles voltam. E a Bíblia diz que no amanhecer, depois de uma pesca frustrada, Jesus está na praia. Jesus não desiste. Sim. Jesus não desiste da minha e da tua vida. E ali eles têm um particular. E nesse particular, não vou estender, que senão vai muito longe, ele indica para os discípulos, voltem para Jerusalém. Porque João, o Batista, batizou vocês com batismo de água, batismo de arrependimento. Mas pouco mais, alguns dias a mais, vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam unidos. Estavam orando. E de repente, do céu, veio um som. O sopro passa, mas o som fica. O som veio do céu, sobre a casa. De um vento veemente e impetuoso. Não soprou um vento, veio um som de um vento. E a Bíblia diz, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Revestimento. Revestimento. E depois desse revestimento, Pedro e eles todos saem para fora e começam a pregar o Evangelho com autoridade, com eloquência, como tu falou, e começam a conquistar as nações através do revestimento. Então o sopro passa, o som permanece. Olha só. Realmente é uma aula, eu não tinha dúvida nenhuma, e conversando contigo eu tenho cada vez mais certeza de que o quanto é bom estar ao lado de uma pessoa desse quilate, porque não é o cara, o senhor empresário, não é o senhor dono de bens, isso, aquilo, mas é um cara que tem o dom da palavra e tem o dom e carrega o dom da palavra divina. E isso é sensacional, é uma aula. Eu gosto de teologia, adoro teologia, e isso, nossa, é pão com ovo, como a gente diz, pão com banha, né? E Betinho, mas diante de tudo isso, todo esse conhecimento, tu não poderia ficar parado, preso, no bom sentido, dentro da igreja. Preso, olha só essa palavra, a pior que eu poderia ter usado.
Mas tu foi para a rua, tu é evangelista. O que é ser evangelista? É obedecer à grande comissão Divina. É ordem imperativa que Jesus nos deu a todos nós. Está inserido na Bíblia em Mateus 28, 19, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos, né? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E confirmado no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse evangelho não é só para mim, não é só para ti, é para todos. E para alcançar todos nós temos que fazer o ide, temos que ir. Se eles saíram de um cenáculo revestido de poder, saíram para fora, pregando o evangelho, ali está o testemunho e está a direção que nós devemos tomar. Não existe algo mais poderoso do que a palavra de Deus. E tudo começa em Jerusalém. Porque em Atos capítulo 1, versículo de número 8 diz: mas recebereis o poder, dunamis, dinamite, dos céus. Para quê? Para ser-me-eis testemunhas. Aonde? A Bíblia diz: em Jerusalém, Ijuí, Judéia, Rio Grande do Sul, Samaria, o Brasil e até os confins da terra. Então nós somos uma voz que carregamos a palavra do Senhor para alcançar o máximo de vidas e levar elas em direção aos céus. Porque nada como o nosso querido de joia, o Wagner falou, nada substitui a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa resposta, ela é tudo para o homem que é a imagem e semelhança de Deus. As respostas estão todas aqui, todas. E essa missão foi nos dada. E como eu falei que nós somos um sopro, enquanto estamos aqui, temos que trabalhar aqui na terra, mas trabalhar também em direção aos céus. Aqui é uma passagem. Os céus é uma eternidade. Ao lado do nosso Senhor. Amém. Amém. Adorando Jesus. Estamos indo para o 17º evento aqui em Juí. Ele é algo idealizado. Tu vai dizer que não foi por ti, é óbvio que não. Mas veio por ti. Foi o mensageiro, foi usado dessa forma maravilhosa para ser o portador dessa criação que deu muito certo e que está sendo espalhada até onde eu sei para todo o estado, adorando Jesus. Aqui em Juí, 17º evento e cada vez maior, Betinho. Graças a Deus. Eu iniciei como um evangelista, né? Iniciei como... Eu não era obreiro, mas o que fervia dentro de mim era o ser evangelista, né? Que é estar fora das quatro paredes, alcançando o máximo de vidas, né? E quando eu iniciei, não foi com essa capacitação, mas como tu falou, inicia. Né? Cada dia nós aprendemos e a constância faz com que Ele nos prepare através do Espírito Santo de Deus. E fazendo isso, começamos a viajar por muitas cidades, através da banda, do grupo Ebenezer. Né? Carregava o som no ônibus, como até hoje fizemos, e tocando, pregando em congressos de jovens, em praças públicas, em ginásios, aonde nós éramos convidados por prefeituras, estávamos ali, pregando a palavra e louvando através da banda. Até que algo começou a incendiar o meu coração pela cidade, porque em Atos 1:8 diz que a obra inicia em Jerusalém. Então não adianta eu estar sonhando com os confins da terra, se na própria cidade eu não estou fazendo algo, né?
Então o pontapé é em Jerusalém. Isso vale para tudo na vida. Para tudo. Até a primeira Jerusalém é dentro das tuas 4 paredes. Perfeito. Inicia ali. Depois tu vai expandindo para a tua cidade e depois para fora. Iniciamos com o aniversário do Ebenezer dentro da igreja. E foi tão glorioso o que aconteceu que fizemos 2 aniversários em 2007 e 2008 do Ebenezer na igreja, Assembleia de Deus. Só que foi tanto evangelismo, tanto convite feito através do corpo a corpo, rádio, abraço, que a gente colocou nas 2 datas, nos 2 anos, cadeiras, né, no subsolo da igreja, que era a garagem naquele momento, hoje é a administração. E as pessoas com aquele telão antigo ali estavam de pano, né, assistindo ali e perguntavam indagavam, né, por que convidam se não tem espaço? Superlotação. Porque a gente não ficou de braço cruzado. Para se fazer um projeto, fazer um evento e ficar ali esperando, qualquer um faz. Mas quando a gente abraça e abrange, procura e divulga, as coisas começam a acontecer. E quando, de repente, eu percebi que o espaço não dava mais, eu pedi ali a autorização do pastor na época para fazer o evento fora da igreja. E fazendo fora da igreja, no caminho de Porto Alegre, na região nós estávamos, por volta às 4h30 da manhã, eu estou dirigindo o ônibus entre Soledade e ali Espumoso, na madrugada voltando para casa de um evento, e o Espírito Santo chegou, através nós estávamos orando ali, buscando a Deus, o grupo, a maioria deles dormindo, e veio o tema, Ijuí adorando a Jesus. Por que esse tema? Porque a placa, né, da igreja, ela fica um pouquinho de lado e você consegue agregar o máximo de igrejas para estar reunidos. Perfeito. Porque nos céus, Jandir, não haverá placa. Não vai só católico, não vai só batista, não vai só quadrangular, não vai só comunidades, não vai somente a Assembleia de Deus. Vai todos aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso deu tão certo que quando a gente realiza, iniciando no São Luís, né, o projeto ali iniciou ali, 5 anos ali. Tu olhava para aquela multidão e percebia que tinha muitos rostos desconhecidos. E a gente começou a conhecer irmãos e irmãos que estão adorando ao Senhor, mas fazem parte de outras igrejas, não só de Ijuí, mas de toda a região. E deu tão certo que isso se expandiu para mais de 30 cidades já. Olha só. Dessas 30 cidades, volto a repetir, umas 10, 12 continuam com o projeto. Algumas pararam. Sim. Por quê? Porque é uma guerra constante. Não é barbado. Não. Quando tu fala de reino, quando você fala de Jesus, quando você vai para o embate, porque existe outra dimensão que nós não vimos, né? Existe uma retaliação com isso. E só coloca a mão no arado ali quem tem a chamada, que não é só eu, não. Isso aí tem um grupo e tem pessoas e pastores envolvidos e pessoas que têm maturidade para saber como se conduzir, porque logo ali já vem o embate. E esse embate às vezes vem na carne, às vezes vem natural entre uma retaliação de outra autoridade ou de alguma coisa, às vezes vem ali de forma, como se diz, pisando com um sapatinho de algodão, mas se transforma, e aí você olha para a pessoa e diz, não, quem está nela, quem está nele, eu sei quem é. Então tu sabe como lidar com essas pessoas, né? E a persistência só vem através da oração. E o porquê que algumas cidades param? Porque tu fazer uma festa e um churrasco, sim. Isso meu menino organiza. Você fazer ali um show, 1 quilômetro de arrancada, como eu corri antes de vir, né? Em Cruz Alta, na época, normal, existem as intempéries, mas tranquilo. Mas quando se fala de reino, quando se fala de obra de Deus, a retaliação é tremenda. Então só resiste quem está debaixo de uma proteção que vem através da oração e do clamor, né? Então este é o revestimento. Sim. Sem revestimento nem eu aguento. E não é porque somos especiais, é porque entendemos a palavra. Sem revestimento eu caio numa cama.
Porque tem setas e dardos inflamados do inimigo da minha e da tua alma que... Tu já se sentiu pesado? Nossa, e aí eu estou te perguntando justamente isso, Betinho. Eu me preocupo com um pouco com isso, porque tu, com todo esse entendimento, tu ainda assim leva os baques. Leva bastante. E para nós, réis mortais, que não temos esse entendimento, temos vontade, mas não temos todo esse entendimento, essa interpretação. Como é que funciona isso? É que por enquanto, quem sabe, Jandir, tu não mexeu a onça com a vara curta, entendeu? Não sentiu o cutuco. Isso aí, entendeu? Então existe, né, os embates contra a tua vida e às vezes você não está revestido, né? Porém você não está naquele momento envolvido aonde vem a retaliação mais forte, né? Então resumindo para o réis mortais, para a pessoa que não tem ainda um entendimento tão forte, assim, talvez isso seja de mim que não sou, tenho certeza, talvez não, a certeza absoluta, quem estuda a Bíblia, quem está dentro da igreja, certamente tem esse entendimento muito mais claro do que eu, certamente. Sim. Está mais preparado para isso. Então, como a gente não sabe ainda quando essa onça virá para a gente cutucar, o caminho é estar junto da Bíblia. Junto da Bíblia. E cada dia... Rezando, procurando se melhorar mais. Melhorar mais. Se revestir da palavra de Deus. Ter intimidade. Intimidade. Não é tu ler o Pai Nosso decorado ali e deu, não. Tu tem que interpretar e viver isso. A palavra é para ser meditada. Então ela se torna um pão, o alimento. Tu lê um versículo e medita nele. Porque se você lê a Bíblia como se fosse uma história de um livro, você vai embaralhar a tua cabeça e você não vai entender. Sim. Mas se você pegar um versículo e começar a ler, Salmo 23, Tá. O Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Então inverte, começa a meditar. Nada me faltará se o Senhor for o meu pastor. Perfeito. Tu começa a sentir. Sim. Nada. Tá, mas se ele for o meu pastor, nada. E o que é o nada? Eu te dei um exemplo. O nada que vem da parte dele. Entendeu? Não vai eu querer, nada me faltará, mas não vai faltar meu litro de uísque. Sim, é barbado. Entendeu? Não vai me faltar Sim. coisas ilícitas, não. Sim. Da parte dele nada me faltará se ele for meu pastor. Não faltará paz, não faltará alegria, não faltará comunhão, não faltará alegria do Espírito Santo e as demais, porque primeiro é o reino, as demais coisas que eu e você necessitamos, a Bíblia diz, serão acrescentadas. Então, primeiro, eu e você procuramos o reino. As demais serão acrescentadas. Elas vêm ao natural. Ao natural. E só vem coisas que ele confirma da parte dele sobre a nossa vida. Então não tem erro. Quanto mais próximo tu estiver dele, melhor vai ser a tua vida. Com certeza. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A Bíblia, a palavra, é tudo para nós e Jesus Cristo é o mediador entre nós e o Deus Criador dos céus e da terra. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Muito obrigado. Betinho, a gente tem que acabar. Infelizmente, a gente tem um tempo mais ou menos determinado para não ficar enfadonho para quem está vendo também. Óbvio que essa prosa não ia ficar enfadonha se a gente conversasse 3 horas. Eu ia falar sim ou não, ia conduzir só ele e o resto o Betinho faria, certamente tomaria à frente. Betinho, olha para essa câmera aqui e termina para nós. Encerra hoje o programa vai ser encerrado por ti. Eu que agradeço, Jandir, que alegria estar aqui. Tá? Cada vez que você buscar a Deus através da palavra, experiências vão vir até sobre a tua vida. E o combustível para nós estarmos caminhando em frente é o resultado. E o resultado não vem de homens falhos como eu, pequenos como eu, vem pelo poder da palavra de Deus. E o que eu deixo para encerrar esse podcast tão abençoado é que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está aqui, Ele está junto de nós e Ele está 24 horas disposto a abençoar a minha e a tua vida. Deus te abençoe,
você e tua casa, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.